Com uma filha pequena para criar, faxineira é demitida de seu novo emprego, após ser acusada de roubo. Mas ninguém acreditou no que ela estava disposta a fazer para provar sua inocência. Certa manhã, enquanto caminhava pela cidade, Rebeca Medeiros observou uma grande placa dourada que pendia sobre a entrada de um banco. Vaga para faxineira, candidaturas abertas, dizia o anúncio em letras maiúsculas. Ela parou um momento, com a mão no puxador da porta, de vidro reluzente, e respirou fundo. Era um dia claro, mas o frio cortante parecia atravessar suas roupas e tocar seu espírito. Nos últimos meses, Rebeca havia enviado mais de 20 currículos sem sucesso. Com apenas um diploma de ensino médio e nenhuma experiência relevante, a maioria das portas parecia trancada, e os retornos, quando ocorriam, eram sempre desanimadores. Ela havia trabalhado em empregos temporários antes, mas nada que realmente oferecesse estabilidade ou um futuro promissor. O pensamento de trabalhar em um banco, um lugar que ela imaginava ser imponente e reservado para pessoas com mais qualificações, parecia quase uma piada cruel. Ainda assim, o brilho da placa a chamava. A última coisa que Rebeca queria era ficar parada na rua, sem uma direção. Com um último olhar de dúvida, ela decidiu entrar. O interior do banco era um contraste marcante com o mundo exterior. O ambiente era calmo e sofisticado, com pisos de mármore polido e decoração sóbria. Rebeca fez o seu caminho até a recepção e, com um sorriso nervoso, perguntou pela sala de recursos humanos. A recepcionista aqui olhou com curiosidade, talvez pensando que Rebeca não se encaixava exatamente no perfil típico de um banco. No entanto, com um gesto educado, indicou o caminho. Ao entrar na sala de recursos humanos, Rebeca sentiu o peso da formalidade e do protocolo. O chefe de recursos humanos, um homem de meia idade com um terno bem alinhado e uma expressão que misturava curiosidade e ceticismo, levantou o olhar de seu computador. Olá, sou o Sr. Almeida. Vejo que você está aqui para a vaga de limpeza. Pode me dizer um pouco sobre você? Sua voz era grave, mas não era fria. Havia um tom de indagação, quase como se ele estivesse avaliando cada palavra que ela dissesse. Rebeca se sentou, ajustando a postura e tentando parecer mais confiante do que se sentia. Bem, meu nome é Rebeca. Enviei muitos currículos e esta foi a primeira vaga que consegui uma entrevista. Não tenho experiência específica em limpeza, mas sou uma pessoa muito dedicada e disposta a aprender. Tenho certeza de que posso me adaptar rapidamente e contribuir para a equipe. O Sr. Almeida a observou em silêncio por um momento, com os olhos analisando cada nuance de sua resposta. Ele parecia pesar a sinceridade em suas palavras contra a falta de experiência formal. Entendo, disse ele finalmente. Não é comum ver candidatos com seu perfil para esta vaga, mas a determinação e a disposição para trabalhar são qualidades valiosas. Dado o cenário, acredito que você possa ser uma boa adição para a equipe. A surpresa foi evidente no rosto de Rebeca quando ele anunciou que a contrataria. Era um alívio misturado com uma sensação de nova esperança. Ela sabia que a jornada estava apenas começando, mas o primeiro passo havia sido dado. Depois de uma semana, começaria seu trabalho na empresa, e com isso, uma nova etapa em sua vida seria iniciada. Naquela cidade há pouco tempo, a casa pequena e modesta que Rebeca alugou em Campinas era uma estrutura simples, com paredes brancas um pouco desgastadas e um jardim pequeno que mal tinha espaço para algumas flores. Apesar de ser uma moradia humilde, era seu canto de paz. E isso lhe dava um sentimento de estabilidade que há muito não experimentava. A dona do imóvel, Dona Joana, era uma senhora gentil e carinhosa, que sempre tinha um sorriso acolhedor e uma palavra amiga. Ela havia se oferecido para ajudar a Rebeca com a pequena Fernanda, sua filha de 4 anos.
Dona Joana conhecia a luta de Rebeca e compreendia a necessidade da jovem mãe de ter alguém de confiança para cuidar da menina enquanto estava fora. As tardes de Dona Joana eram preenchidas por brincadeiras e risadas compartilhadas com Fernanda, e Rebeca sentia uma imensa gratidão por essa ajuda tão essencial. Por sua vez, Rebeca não tinha muitas lembranças de sua infância. Ela cresceu em um orfanato após o falecimento de sua mãe durante o parto, uma memória difusa e quase ausente na nebulosidade do passado. O orfanato tinha sido um lugar austero, onde a sensação de pertencimento e o calor de um lar eram quase desconhecidos. As memórias que restavam eram apenas fragmentos de um tempo sem grandes afetos ou lembranças queridas. Nos últimos anos, o que mais havia marcado a vida de Rebeca foi a rejeição dolorosa de seu ex-namorado, Eduardo. Ele a abandonou antes do nascimento de Fernanda, deixando-a sozinha e desamparada. O peso da rejeição e da responsabilidade de criar uma filha sozinha havia sido esmagadora, mas Rebeca encontrou força na sua determinação. A dor da traição foi profunda, mas a chegada de Fernanda trouxe um novo sentido à sua vida. A pequenina era sua razão de lutar, e Rebeca estava determinada a oferecer a ela uma vida melhor, apesar das adversidades. Com o tempo, a dor de perder Eduardo foi diminuindo, dando lugar a uma força renovada. Rebeca começou a ver seus desafios como oportunidades para crescer e construir algo sólido para si e para Fernanda. Cada novo passo, cada pequena conquista era um avanço em direção a uma vida mais estável e promissora. Seu trabalho no banco, apesar de modesto, representava uma chance real de mudança. E enquanto se preparava para começar essa nova etapa, Rebeca carregava consigo a esperança de que, finalmente, poderia construir algo de bom para ela e sua filha, longe das sombras do passado. Uma semana depois da entrevista, no primeiro dia de trabalho de Rebeca, o ambiente do banco revelou-se mais desafiador do que ela esperava. A recepção foi marcada por olhares críticos e comentários sutis que penetravam como agulhas. Vários funcionários, aparentemente imunes à presença de novos rostos, não perderam a chance de expressar seu desdém pela nova contratada. Ela ouviu murmúrios e risadas baixas enquanto passava pelos corredores. "Olha só, a nova estrela da limpeza chegou", disse um homem alto e bem vestido para sua colega, com a voz carregada de sarcasmo. "Aposto que ela deve estar achando que o trabalho em um banco é glamuroso", respondeu a mulher, rindo com um tom de desdém. As perguntas invasivas também não demoraram a surgir. "Então, como é a sua vida? Deve ser emocionante limpar o chão daqui", perguntou uma funcionária com um sorriso irônico. "E por que será que alguém tão bonita está trabalhando na limpeza?" "Parece um desperdício de talento." Apesar dos comentários desagradáveis, Rebeca manteve sua postura e foco. Ela sabia que o trabalho não era glamuroso, mas a dignidade estava em fazer o melhor que pudesse. Com uma determinação inabalável, ela se dedicou a fazer um trabalho impecável. Cada canto do banco recebeu a atenção que merecia. Cada superfície foi polida e cada planta foi cuidadosamente regada. Rebeca estava determinada a provar seu valor e garantir um futuro melhor para sua filha, Fernanda. Sendo assim, a perseverança de Rebeca não passou despercebida por todos. Com o passar dos dias, a qualidade de seu trabalho começou a ser notada. O banco, que antes parecia um lugar comum, agora brilhava com uma limpeza impecável. O brilho do mármore e a ordem meticulosa das mesas e cadeiras foram notados por muitos, até pelos que inicialmente a haviam tratado com desdém. Algumas semanas depois, Roberto, o diretor da agência, foi um dos primeiros a perceber a diferença. Ele estava atravessando seu escritório quando se deteve diante da porta, surpreso com a transformação. A sala estava limpa como nunca, e o gerânio em seu escritório, que há anos não florescia, estava agora repleto de flores vibrantes.
Roberto, sempre um observador atento, ficou impressionado com o cuidado evidente. Ele decidiu falar com Rebeca. Quando entrou no vestiário, onde ela estava guardando seu material de limpeza, seu olhar foi atraído pela dedicação que ela demonstrava. Rebeca, correto? Sou Roberto, o diretor. Quero parabenizá-la pelo excelente trabalho. Nunca vi o meu gerânio tão saudável. Parece que você realmente sabe como cuidar das coisas. Rebeca levantou a cabeça, surpresa e um pouco intimidada pela presença do diretor. Muito obrigada, Sr. Roberto. Eu tento fazer o melhor possível. Eu sei que não é um trabalho glamuroso, mas acredito que o cuidado e a dedicação fazem a diferença. Enquanto Roberto a observava, sentiu uma estranha sensação de familiaridade ao olhar para o rosto de Rebeca. Havia algo em seus olhos, ou talvez na maneira como ela falava, que lhe parecia inexplicavelmente familiar. No entanto, o pensamento desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido, e ele não conseguiu identificar a razão. Apesar do sentimento de déjà-vu, ele estava satisfeito com o trabalho de Rebeca e a agradeceu novamente antes de se afastar, imerso em pensamentos. A partir daquele dia, embora os olhares críticos e os comentários ácidos ainda fizessem parte do cenário, Rebeca encontrou uma nova forma de reconhecimento. Sua dedicação estava começando a mudar a percepção ao seu redor, e a sensação de que sua determinação estava dando frutos começava a se consolidar. Por sua vez, Roberto, o diretor da agência bancária, vivia um casamento que parecia perfeito à primeira vista, mas que estava longe de ser o ideal por trás das portas fechadas de sua casa. Casado com Helena, uma mulher que era 20 anos mais jovem que ele, Roberto acreditava sinceramente que havia encontrado o amor verdadeiro. Eles se casaram rapidamente após um curto relacionamento, impulsionados por uma conexão que ele acreditava ser genuína. Helena, por outro lado, era mais pragmática em sua abordagem ao casamento. Para ela, a união com Roberto representava uma oportunidade de manter um padrão de vida confortável e garantir uma segurança financeira que nunca havia conhecido antes. Embora houvesse momentos de afeto e demonstrações de carinho, Helena estava mais preocupada em manter as aparências e desfrutar dos luxos proporcionados pelo seu novo status. A diferença de idade e os rumores que circulavam entre amigos e investidores frequentemente alimentavam a suspeita de que o casamento de Roberto e Helena não passava de uma transação financeira disfarçada. Muitos questionavam se o amor de Helena era real ou se ela estava apenas aproveitando a situação para garantir uma vida de privilégios. Roberto, contudo, fazia questão de desconsiderar esses boatos. Ele acreditava na sinceridade de Helena, em parte porque desejava acreditar naquilo que seus olhos não podiam ver. Enquanto Roberto estava fora da cidade por causa de compromissos de trabalho e viagens de negócios, Helena tinha um amante com quem se encontrava regularmente. Esses encontros secretos eram uma forma de escapar da monotonia e das expectativas de um casamento que, para ela, não atendia às suas verdadeiras necessidades emocionais. O amante, um homem com quem Helena compartilhava uma conexão mais intensa, oferecia o tipo de atenção e paixão que ela sentia falta em sua vida com Roberto. As visitas do amante eram planejadas com cuidado, sempre quando Roberto estava ocupado com suas responsabilidades profissionais. Helena tomava cuidado para manter a discrição, ciente de que qualquer deslize poderia colocar seu estilo de vida em risco. Roberto, em sua bolha de confiança e otimismo, não suspeitava de nada. Para ele, a vida parecia estar no caminho certo. Sua carreira estava florescendo e sua esposa parecia estar ao seu lado. No entanto, as sombras de descontentamento e as traições silenciosas de Helena começavam a pesar sobre a aparente perfeição de seu relacionamento. Cada vez mais, a fissura entre a aparência de felicidade e a realidade íntima de insatisfação e deslealdade se aprofundava,
criando uma tensão que, inevitavelmente, começaria a fazer-se sentir de formas inesperadas. Certa tarde, o sol já caía e o escritório de Roberto estava vazio, exceto por ele e Helena, que estavam discutindo sobre os eventos recentes no banco. O dia havia sido agitado e Roberto estava ansioso para relaxar. Mas Helena parecia inquieta, inquietação que logo se transformou em uma conversa inesperada. Você conversou com a nova faxineira, Rebeca? Helena começou em um tom casual, mas que carregava uma tensão subjacente em sua voz. Sim, ouvi. Ela está fazendo um bom trabalho, respondeu Roberto, tentando soar indiferente enquanto revisava alguns documentos. Helena se aproximou da mesa dele, com os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e preocupação. Eu não sei. Há algo sobre ela que não me deixa confortável. Você sabia que ela tem acesso a todas as áreas do banco? Ela está por todos os lugares e, teoricamente, poderia ter acesso a documentos e informações importantes. Roberto levantou uma sobrancelha. Você está sugerindo que ela possa estar envolvida em algo suspeito? Helena, eu não acho que ela tenha qualquer motivo para fazer algo assim. Ela está aqui apenas há uma semana e tem se dedicado ao trabalho. Eu entendo que parece improvável, Helena insistiu em um tom agora mais urgente. Mas eu ouvi rumores de que alguns documentos importantes sumiram do cofre. E como a nova faxineira tem acesso a essas áreas, pode ser que ela tenha descoberto algo que não deveria. Roberto olhou para sua esposa, um pouco desconcertado. Helena, não tenho motivo para acreditar que Rebeca esteja envolvida em algo ilícito. Sem provas concretas, seria um grande erro acusá-la. Ela está apenas começando e tem se mostrado dedicada. Eu só acho que precisamos ser cautelosos, Helena insistiu. Não seria a primeira vez que alguém usaria uma posição de confiança para cometer um crime. Assim, a semente de dúvida foi plantada e Roberto começou a considerar a possibilidade, apesar de sua inclinação natural para confiar em sua nova funcionária. Ele decidiu investigar a situação mais a fundo, mas com um certo desconforto, pois ele sabia que Rebeca estava apenas começando e que não havia nenhuma evidência concreta ligando-a ao desaparecimento dos documentos. Naquela noite, Roberto analisou os relatórios de segurança e as gravações das câmeras de vigilância em busca de qualquer anormalidade que pudesse corroborar as preocupações de Helena. Embora ele tentasse manter uma mente aberta, sua confiança na integridade de Rebeca começava a vacilar. As sugestões de Helena, embora não comprovadas, realmente fizeram surgir suspeitas em sua cabeça. No dia seguinte, Roberto decidiu ter uma conversa discreta com Rebeca. Ele queria entender melhor sua situação e verificar qualquer possível irregularidade sem causar alarde, esperando que, ao fazer isso, pudesse resolver suas dúvidas e evitar qualquer injustiça. O encontro foi agendado para o final do expediente e Rebeca, embora um pouco nervosa com a reunião inesperada, estava disposta a esclarecer qualquer mal-entendido. Enquanto se preparava para a conversa, a atmosfera no banco parecia carregada de tensão, com o futuro de Rebeca pendendo na balança de forma incerta. O final do expediente chegou com uma sensação de nervosismo palpável no ar. Roberto aguardava ansiosamente na sala de conferências do banco, onde a equipe de segurança estava preparada para lidar com a situação. Quando Rebeca entrou na sala, seu rosto estava pálido e seus olhos refletiam uma mistura de medo e confusão. A equipe de segurança a recebeu com olhares frios. Boa noite, Rebeca, disse Roberto, tentando manter um tom de voz calmo, mas o peso da situação era evidente. Precisamos falar sobre o desaparecimento dos documentos importantes do cofre. Rebeca engoliu em seco e assentiu, sem saber ao certo o que esperar. Eu não sei nada sobre isso, ela começou, tentando manter a voz firme. Eu só faço meu trabalho de limpeza e cuido das plantas. Nunca toquei em nenhum documento. A equipe de segurança começou a fazer perguntas detalhadas.
Quando você esteve perto do cofre pela última vez, você viu alguém entrar ou sair do escritório do cofre? Você tem alguma explicação para o fato de que o cofre não foi arrombado, mas os documentos desapareceram? Rebeca respondeu com sinceridade, explicando sua rotina e detalhando os procedimentos que seguia. Ela reforçou que nunca teve motivo para se envolver em qualquer atividade suspeita e que seu único objetivo era manter o banco limpo e bem cuidado. Apesar de suas respostas serem coerentes e sinceras, a equipe de segurança parecia inflexível. A investigação preliminar sugeria que apenas alguém com acesso pudesse ter cometido o roubo, e Rebeca, sendo a mais nova funcionária com acesso à área, havia se tornado a principal suspeita. A tensão aumentou quando a decisão foi anunciada. Rebeca estava suspensa do trabalho até que a investigação fosse concluída. O choque e a frustração tomaram conta de Rebeca, e ela sentiu um aperto no peito ao perceber que sua situação estava se deteriorando. Sem poder provar sua inocência imediatamente, ela enfrentava o medo de perder o emprego e, consequentemente, a capacidade de sustentar sua filha. Desesperada, Rebeca se aproximou de Roberto, que estava observando a cena com uma expressão preocupada. Por favor, Senhor Roberto, eu não tenho nada a ver com o desaparecimento dos documentos. Eu só preciso de uma chance para provar que sou inocente. Roberto, embora ainda relutante em acreditar que Rebeca pudesse ser a responsável, sentia que precisava mostrar que estava tomando medidas adequadas para resolver o caso. O peso da responsabilidade de manter a justiça e a integridade do banco estava sobre seus ombros. Ele sabia que o processo não poderia ser apressado e que qualquer decisão precipitada poderia causar injustiças. Após um momento de reflexão, Roberto fez uma proposta. Eu entendo sua situação e, embora a investigação interna esteja em andamento, vou contratar uma investigação independente para buscar a verdade por trás do desaparecimento dos documentos. Quero garantir que o processo seja o mais justo possível. Rebeca agradeceu com lágrimas nos olhos e uma esperança renovada de que a verdade pudesse finalmente vir à tona e que ela pudesse limpar seu nome. Enquanto se afastava da sala, ainda sob a sombra da suspeita, Roberto iniciou os preparativos para a investigação externa. Ele precisava agir com rapidez e precisão para resolver o mistério e proteger não apenas a integridade do banco, mas também a vida e o futuro de Rebeca e sua filha. A semana que se seguiu à suspensão de Rebeca foi uma das mais difíceis de sua vida. Ela permaneceu afastada do trabalho enquanto a investigação particular avançava e a pressão de lidar com a desconfiança começava a pesar. Embora Rebeca não estivesse lá, os colegas de trabalho sussurravam sobre sua situação e a atmosfera no banco estava carregada de uma tensão desconfortável. A incerteza sobre como provar sua inocência fazia com que a ansiedade dela fosse constante. Uma semana depois, a investigação particular, conduzida com o objetivo de descobrir a verdade por trás do desaparecimento dos documentos, finalmente chegou a uma conclusão. Um relatório preliminar foi preparado e entregue a Roberto, que estava ansioso para revisar os detalhes. Roberto sentou-se em sua mesa e começou a examinar o relatório. O documento continha informações sobre todos os funcionários do banco, suas biografias e quaisquer antecedentes que pudessem ser relevantes para a investigação. À medida que avançava na leitura, seu olhar se deteve na biografia de Rebeca. Ele franziu a testa ao notar algo que o deixou chocado. A biografia de Rebeca continha um detalhe que o fez parar por um momento. Era uma informação que não esperava encontrar. O nome de sua mãe, Lavínia Medeiros. Roberto leu novamente e seus pensamentos se atropelaram enquanto ele processava a informação. A menção de Lavínia trouxe de volta memórias que ele havia tentado enterrar. Lavínia havia sido uma parte importante de sua vida muitos anos atrás. Eles haviam se envolvido em um relacionamento intenso,
mas conturbado, que terminou de maneira abrupta. A separação havia sido dolorosa, especialmente porque Lavínia ficou grávida antes de se separarem. Roberto se lembrou com clareza do impacto emocional daquele período, quando ele soube da gravidez de Lavínia e de como, eventualmente, ele decidiu abandoná-la para criar o bebê sozinha. As datas no relatório coincidiam com o período em que Lavínia teria tido sua filha, e a revelação o deixou perturbado. A coincidência entre a idade de Rebeca e a data do nascimento de sua filha com Lavínia era desconcertante. Roberto sentiu uma onda de confusão e inquietação. A ideia de que Rebeca pudesse ser a filha de uma mulher com quem ele havia tido um relacionamento no passado era quase inacreditável. O sentimento de desconforto e a necessidade de buscar respostas o impulsionaram a tomar uma decisão rápida. Ele decidiu que precisava esclarecer a situação pessoalmente. Com a mente cheia de perguntas e uma sensação crescente de urgência, Roberto se preparou para ir até a casa de Rebeca. Chegando ao modesto bairro onde Rebeca morava, Roberto observou a pequena casa que ela havia alugado. A simplicidade da residência parecia em contraste com a seriedade do que ele estava prestes a descobrir. Ele respirou fundo antes de tocar a campainha, sentindo o peso de suas dúvidas e a necessidade de resolver o mistério que poderia ter implicações muito mais profundas do que ele inicialmente imaginou. Quando a porta se abriu e Rebeca apareceu, sua expressão era uma mistura de surpresa e apreensão. Rebeca, começou Roberto, tentando manter a calma. Eu preciso conversar com você sobre algo muito importante. Pode me receber? Rebeca, ainda processando o fato de que Roberto estava ali, fez um gesto para que ele entrasse. A ansiedade estava visível em seu rosto, e o coração de Roberto batia forte enquanto se preparava para uma conversa que poderia mudar tudo. Quando Roberto entrou na sala e fechou a porta, o ar parecia mais denso e o silêncio era carregado de expectativa. Rebeca observava Roberto com uma mistura de temor e resignação. Ela imaginava que ele havia vindo para formalizar sua demissão e que seus dias no banco haviam chegado ao fim. O nervosismo era palpável e seus pensamentos estavam cheios de incerteza sobre o futuro. Rebeca, começou Roberto com a voz carregada de um tom que misturava gravidade e algo mais pessoal. Eu não vim aqui para demiti-la ou acusá-la de qualquer crime. A declaração inicial foi um choque. Rebeca levantou a cabeça, olhando para ele com um misto de surpresa e confusão. Então, por que está aqui? Perguntou com a voz tremendo. Roberto suspirou profundamente e continuou. Durante a investigação, eu descobri algo que precisa ser discutido diretamente com você. Eu estava procurando por informações e achei o nome de Lavínia, sua mãe. Rebeca ficou perplexa. Minha mãe? Mas como você a conhece? Roberto começou a falar, com a voz tremendo pela emoção. Lavínia era uma mulher com quem eu tive um relacionamento no passado. Nós nos separamos pouco depois que ela me contou sobre a gravidez. Ao ver as datas e a sua biografia, tudo se encaixa. Eu acredito que você é minha filha. As palavras de Roberto eram quase demais para Rebeca processar. O choque a atingiu com a força de uma onda. Ela sentiu os joelhos fraquejarem e foi forçada a se apoiar na mesa próxima para não desmoronar. Isso não pode ser verdade. Como é possível? Eu sei que é difícil de acreditar, Roberto disse, avançando lentamente até ela. Seus olhos estavam marejados e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Eu só soube como te encontrar agora. A morte de Lavínia foi um golpe devastador para mim, e eu nunca soube onde você estaria até esta investigação. Ele então olhou para Fernanda, que estava brincando em um canto da sala, e seus olhos se iluminaram com um reconhecimento dolorido. E essa pequena... ela deve ser Fernanda, sua filha. Se as datas estão corretas,
Ela é minha neta. O reconhecimento imediato e a conexão emocional fizeram com que a situação se tornasse ainda mais intensa. Rebeca sentiu um turbilhão de emoções: confusão, raiva, tristeza e, de alguma forma, uma pequena chama de esperança. Ver a reação de Roberto e compreender que ele estava realmente afetado pela situação a deixou atônita. Eu não sei o que dizer. Rebeca finalmente conseguiu dizer, com a voz quase um sussurro. Isso é tudo tão inesperado. Roberto deu um passo à frente e a abraçou, em um gesto cheio de dor e arrependimento. Eu sinto muito por tudo isso. Se eu soubesse, eu teria feito tudo diferente. Não sabia que você e Fernanda estavam lutando assim. O abraço foi um momento de conexão genuína e de desabafo emocional, mas foi interrompido pela necessidade de resolver a situação prática. Roberto se afastou e limpou as lágrimas dos olhos. Eu vou garantir que o resultado das impressões digitais no local do crime seja entregue com urgência. A verdade virá à tona, e eu espero que isso possa ajudar a esclarecer tudo. Você será reintegrada ao seu trabalho e eu farei o possível para corrigir qualquer injustiça. Com essas palavras, Roberto se despediu de Rebeca, deixando-a com uma série de pensamentos tumultuados. O encontro havia revelado uma conexão pessoal profunda e inesperada, mas também deixou claro que a luta dela estava longe de terminar. Enquanto ele se dirigia para a porta, Rebeca ficou sozinha com seus pensamentos, com o peso das revelações se assentando sobre ela, enquanto esperava ansiosamente pela resolução dos eventos que haviam mudado sua vida para sempre. Na manhã seguinte, a tensão no banco era palpável e todos aguardavam o resultado da investigação independente. O relatório, que havia sido aguardado com ansiedade, finalmente chegou, e a análise das impressões digitais revelou uma surpresa chocante. As impressões digitais encontradas no local do crime pertenciam a Helena, a esposa de Roberto. Quando Roberto recebeu a confirmação, ele sentiu um choque profundo e uma sensação de traição que foi difícil de suportar. A verdade sobre o envolvimento de Helena no roubo dos documentos deixou-o enojado e profundamente desapontado. Ele havia confiado em Helena e acreditado em sua integridade, mas agora estava claro que ela havia manipulado a situação para prejudicar outra pessoa, especificamente Rebeca, a faxineira inocente. Roberto, ainda processando a revelação, começou a revisar os detalhes do relatório e a investigar mais a fundo. A situação se complicou ainda mais quando outros documentos e evidências revelaram que Helena também estava envolvida em um caso extraconjugal. Helena, além de ter roubado documentos importantes, mantinha um amante, o que foi um golpe duplo para Roberto. Sentado em seu escritório, Roberto sentiu uma onda de desgosto ao descobrir a profundidade da traição. A confiança que ele havia depositado em Helena estava completamente destruída. Ele se lembrou de tudo o que havia acreditado sobre Helena e o que esperava de seu casamento. Roberto havia se casado com ela acreditando que tinha encontrado o amor verdadeiro, alguém que o apoiaria e compartilharia sua vida, mas a revelação de que ela havia sido responsável pelo roubo e mantido um caso extraconjugal foi uma afronta dolorosa. Ele sentia que a base sobre a qual havia construído sua vida havia desmoronado sob o peso da verdade. Após o expediente, a primeira coisa que Roberto fez foi confrontar Helena com as provas. Ele a chamou para uma reunião onde a atmosfera estava carregada de uma tensão insuportável. Quando ela entrou na sala, Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. A expressão de Roberto era sombria e carregada de frustração. Helena. Roberto começou, com a voz firme, mas cheia de uma tristeza profunda. Eu recebi o relatório da investigação. As impressões digitais encontradas no local do roubo pertencem a você. Helena ficou pálida, com os olhos se arregalando de surpresa e medo.
Roberto, eu posso explicar. Explique o quê? Roberto interrompeu, com o tom de voz elevando-se. Que você roubou documentos do banco e ainda teve um caso extraconjugal enquanto estava casada comigo? As evidências são claras. Não há mais espaço para mentiras. A revelação do caso extraconjugal e do roubo dos documentos deixou Helena sem palavras. O choque e a vergonha tomaram conta dela e ela se viu incapaz de justificar suas ações. O olhar de desilusão e decepção de Roberto foi um lembrete cruel de quão profundamente ela havia falhado. Eu sinto muito, Helena finalmente disse, com a voz trêmula. Eu estava desesperada. Desesperada? Roberto repetiu, com frustração e dor visíveis em cada palavra. Você destruiu tudo o que eu acreditava ser real. Fez isso de uma forma traiçoeira. E agora, além de lidar com a vergonha de seu comportamento, eu tenho que lidar com a dor de descobrir que você nunca foi quem eu pensava que era. Aquela discussão foi um golpe final para o casamento de Roberto e Helena. Com a verdade exposta, Roberto precisaria lidar com as consequências de suas ações e decidir como seguir em frente, tanto na vida pessoal quanto profissional. A descoberta não só manchou a integridade do banco, mas também abalou as fundações de sua vida pessoal de uma forma que ele nunca imaginou. Mais tarde, sentado em seu escritório, enquanto olhava para os documentos e as evidências da traição, Roberto decidiu que precisava tomar providências imediatas para corrigir a situação e proteger o que restava de sua integridade. Com a mente focada em resolver a questão legal de seu casamento, ele pegou o telefone e discou o número de seu advogado. Bom dia, Dr. Martelli, começou Roberto, com a voz carregada de uma determinação fria. Preciso que você prepare imediatamente os papéis para o divórcio. O advogado, acostumado com a firmeza e a seriedade de seu cliente, percebeu a urgência na voz de Roberto. Entendo, senhor Roberto. Posso saber o motivo para essa decisão repentina? Não há tempo para explicações detalhadas agora. Roberto respondeu, com a voz cortante. A situação é mais complicada do que eu imaginava. O acordo pré-nupcial é claro e estabelece que Helena não tem direito a nenhuma parte da minha fortuna. Quero que o processo de divórcio seja iniciado o mais rápido possível. Claro, senhor Roberto, confirmou o Dr. Martelli. Vou preparar os documentos e entrar em contato com a senhora Helena para informá-la da situação. Posso garantir que faremos isso de maneira eficiente e discreta. Após a ligação, Roberto sentou-se por um momento, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. O divórcio, embora necessário, era um golpe duro, um reflexo da desilusão e do erro de julgamento que ele havia cometido. A decisão de seguir em frente era inevitável, mas o processo de dissolução de seu casamento não apagaria a dor da traição. Com a decisão de divorciar-se tomada, Roberto voltou seu foco para a questão mais urgente e importante: corrigir as injustiças feitas contra Rebeca e sua filha, Fernanda. Ele havia visto de perto o sofrimento e a injustiça que Helena havia causado, e estava determinado a reverter o dano causado. Assim que o dia amanheceu, o primeiro passo para corrigir a situação foi garantir que Rebeca fosse reintegrada ao seu trabalho sem mais constrangimentos e compensada pelos dias perdidos. Roberto também se comprometeria a garantir que o erro cometido pela sua esposa não afetasse mais o futuro de Rebeca e Fernanda. Em uma reunião com a equipe de gestão do banco, Roberto instruiu que todos os registros relacionados à suspensão de Rebeca fossem limpos e pediu que os superiores se desculpassem formalmente pelo tratamento injusto que ela havia recebido. A notícia da verdadeira culpada pelo roubo dos documentos seria divulgada para que a reputação de Rebeca fosse restaurada. Enquanto ele tomava essas medidas, o sentimento de vergonha e arrependimento ainda pairava sobre ele, mas a decisão de corrigir o erro
e fazer justiça a Rebeca e sua filha trouxe uma sensação de propósito renovado. Ele estava determinado a fazer o que estava ao seu alcance para restaurar o que foi perdido e para enfrentar as consequências da traição de Helena com a dignidade que lhe restava. Com a verdade revelada e Helena afastada, Roberto encontrou-se em um estado de introspecção profunda. A traição e o desgosto que havia sentido agora davam lugar a uma nova perspectiva e um renovado senso de responsabilidade. Além disso, a revelação de que Rebeca era sua filha e Fernanda sua neta transformou seu mundo de maneira inesperada e profunda. Sentindo-se responsável por elas e movido pelo desejo de corrigir os erros do passado, Roberto decidiu se aproximar mais ativamente de sua filha e neta. Nos dias seguintes à revelação, Roberto fez questão de visitar a pequena casa onde Rebeca e Fernanda viviam. Ele sentia um misto de excitação e nervosismo ao se aproximar da casa. Cada passo parecia carregar um peso de expectativas e esperanças. Quando chegou à porta, hesitou por um momento antes de tocar a campainha. Rebeca abriu a porta e, ao ver Roberto, a surpresa em seu rosto era evidente. "Senhor Roberto", ela disse, seu tom carregado de cautela. "O que está fazendo aqui?" "Rebeca", começou Roberto, tentando manter a voz calma e reconfortante. "Eu vim aqui para falar com você e para oferecer minha ajuda. Agora que a verdade veio à tona, eu quero que saiba que estou aqui para apoiar você e Fernanda." Rebeca o convidou para entrar, ainda com uma expressão de incerteza. Quando Roberto cruzou o limiar da porta e entrou na sala modesta, viu Fernanda brincando com alguns brinquedos no chão. A imagem da pequena menina, tão alheia às complicações adultas ao seu redor, tocou o coração de Roberto profundamente. Sentando-se à mesa de jantar, que estava cuidadosamente arrumada, Roberto começou a explicar sua intenção. "Eu sei que tudo isso é repentino e talvez difícil de acreditar, mas eu realmente quero me aproximar de você e da Fernanda. Eu sinto muito pelo que vocês passaram e quero fazer o possível para ajudar a garantir um futuro melhor para ambas." Rebeca ouviu atentamente e a tensão em seus ombros era visível. "Eu não sei como reagir a isso", ela disse com os olhos refletindo uma mistura de ceticismo e esperança. "Acho que a última coisa que eu esperava era que você quisesse se envolver agora, depois de tudo o que aconteceu." "Eu entendo sua hesitação", Roberto respondeu com sinceridade. "Mas, como seu pai, sinto que é meu dever tentar consertar as coisas. Eu quero oferecer apoio financeiro, ajudar a garantir uma educação para a Fernanda e, acima de tudo, estar presente em suas vidas. Este é o mínimo que posso fazer para compensar o tempo perdido." Rebeca olhou para Roberto com um olhar mais suave e as emoções conflitantes visíveis em seu rosto. "Isso significa muito para mim, mais do que posso expressar. A ajuda financeira é importante, mas o fato de você querer estar presente em nossas vidas é o que realmente importa." Durante as próximas semanas, Roberto se dedicou a construir um relacionamento mais próximo com Rebeca e Fernanda. Ele passou a visitar a casa regularmente, trazendo presentes e garantindo que a pequena Fernanda tivesse acesso a melhores oportunidades educacionais. O vínculo entre pai e filha começou a se fortalecer, e Roberto se esforçou para ser um avô presente e carinhoso para Fernanda. Eles passaram a ter refeições juntos, e Roberto começou a se envolver nas atividades diárias de Rebeca e Fernanda, participando das pequenas e grandes ocasiões de suas vidas. A relação, que antes era marcada pela distância e pela incerteza, começou a se transformar em algo mais caloroso e significativo. Além disso, Rebeca e Roberto começaram a compartilhar histórias do passado,
e ele aprendeu sobre a vida de Rebeca, suas lutas e conquistas. A conexão que eles estavam desenvolvendo se baseava em uma nova compreensão e em um desejo genuíno de criar laços familiares duradouros. Roberto também começou a sentir uma responsabilidade paternal mais profunda, não apenas em relação a Rebeca, mas também em relação a Fernanda, a pequena menina que agora se tornava uma parte essencial de sua vida. Enquanto o tempo passava, o esforço de Roberto para reparar os danos e construir novos laços familiares trouxe uma sensação de realização e propósito renovado. Ele percebeu que, apesar das dificuldades e traições do passado, havia a oportunidade de criar algo novo e valioso com Rebeca e Fernanda. Fortalecer esses laços era apenas o começo, e Roberto estava determinado a investir na construção de uma família unida e amorosa, preenchendo as lacunas deixadas pela dor e pela traição. Com o passar dos meses, a vida de Rebeca e Fernanda transformou-se radicalmente. A presença de Roberto trouxe não apenas um apoio financeiro vital, mas também um suporte emocional que ambas jamais haviam experimentado. A jovem mãe, que havia enfrentado tantas dificuldades e incertezas, agora sentia um alívio profundo. A sensação de desamparo que antes a atormentava foi substituída por uma nova esperança e um sentimento renovado de segurança. Roberto não era apenas um pai redimido, mas também se revelou um avô carinhoso e dedicado. Ele começou a participar ativamente na vida de Fernanda, acompanhando seus progressos na escola, indo às suas apresentações e brincando com ela nos finais de semana. A pequena Fernanda, antes cercada pelas incertezas e limitações da vida, agora experimentava momentos de alegria e estabilidade. As visitas de Roberto se tornaram eventos aguardados com entusiasmo, e a presença dele trouxe um brilho nos olhos da menina, que antes parecia ausente. Por sua vez, Rebeca viu sua vida mudar de forma significativa. O apoio financeiro de Roberto garantiu que ela não precisasse mais lutar incessantemente para pagar as contas e manter um teto sobre a cabeça de sua filha. As preocupações constantes sobre como garantir o próximo pagamento ou enfrentar imprevistos financeiros diminuíram consideravelmente. A ajuda não se limitava apenas ao dinheiro, mas também incluía um apoio prático e emocional que Rebeca nunca havia conhecido antes. Ela sentia um peso enorme sendo aliviado, e o futuro que antes parecia nebuloso agora estava iluminado por novas possibilidades. Assim, a sensação de pertencimento que Rebeca e Fernanda encontraram na presença de Roberto foi um presente inestimável. O lar que antes parecia uma luta constante pela sobrevivência, agora era um lugar de segurança e amor. As noites eram mais tranquilas e os dias se tornaram mais cheios de alegria e possibilidades. O medo e a insegurança que haviam permeado a vida de Rebeca e Fernanda foram substituídos por uma nova sensação de esperança e confiança. Rebeca frequentemente refletia sobre como sua vida havia mudado. De uma jovem faxineira lutando para encontrar seu lugar no mundo, ela agora vivia com a certeza de que havia encontrado uma família que a amava e um lar onde ela e Fernanda poderiam prosperar. As cicatrizes do passado estavam sendo lentamente curadas pela presença constante e amorosa de Roberto. A jovem mãe finalmente podia respirar aliviada, sabendo que a vida de sua filha estava em boas mãos e que ela mesma não precisava mais enfrentar as adversidades sozinha. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história.